Olá pessoal que acompanha os vídeos do canal Lealdade em Padrão. Vamos falar das aventuras e desventuras também do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Palmeiras que vem de vitória no Campeonato Paulista, né? Ao vencer o Choque Rei, vencer o São Paulo, né? O que deu bastante moral, né? E também sobriedade, tranquilidade para poder continuar a sua jornada. O Palmeiras foi até BH enfrentar o Atlético, na casa do Atlético, e o empate 2-2. Existe o tal do copo cheio, o copo vazio, meio cheio, meio vazio, e muitas vezes depende de qual torcedor vai querer olhar, se tá bom, se tá ruim. Um 2-2 no estádio do Atlético, em BH, é satisfatório, desde que no jogo do retorno, o jogo da volta, né, do campeonato, dentro das 38 rodadas, o Palmeiras consiga vencer no seu mando, tanto ou pode ser em Barueri ou no Allianz Parque. Mas o 2-2, da forma que foi, o Palmeiras começando bem, saindo da frente, depois tomando empate, tomando a virada, com falhas clamorosas da zaga do Palmeiras, do setor defensivo do Palmeiras, e tentando empatar, e conseguindo empatar somente no finzinho, dá aquele gosto amargo. É um resultado bom, se pensando em campeonato, é sempre bom conquistar ponto fora de casa, mas a forma que foi é aquela... faz o palmeirense dormir e sonhar e ficar lembrando dos erros cruciais do time do Palmeiras. Então, antes de falar da performance palmeirense no início do Brasileirão, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, caso não for inscrito, e compartilhar o conteúdo, sempre importante, e, não menos importante, ativar as notificações do YouTube, para sempre ser municiado e informado, sempre que tem uma novidade, um vídeo novo no canal Lealdade em Padrão. E falar desse Palmeiras, falar da performance, que não foi de todo ruim, mas ficou com sabor amargo, um empate que o tal do poderia mais, o Palmeiras teve capacidade para mais, mas por culpa das suas falhas, não conseguiu. Falar um pouco também dos gols da partida, a minha visão sobre os gols e o que, no caso, isso acarretou, né, o sobe e desce da performance do Palmeiras através dos gols. Falar um pouco desse esquema do Abel que ainda prejudique muito o Palmeiras a jogar, e também os pontos falhos que fez o Palmeiras não vencer o Atlético Mineiro, que sim, tinha chance de vencer. Então vamos lá, primeiramente falar do resultado em si, como já tinha citado no início do vídeo, falando que não foi de todo ruim. Não foi, até bom, né? Se alguém antes da partida falasse, Ronaldo, ir para BH e o Palmeiras empatar 2-2 tá bom, antes da partida eu falaria, não, tá ótimo, legal, é um bom resultado para poder começar o Brasileirão. Quando a gente assiste o jogo, vê tudo que se passou e vê os 2-2, a gente fala, poxa, não estou satisfeito, queria um pouco mais. Falando um pouco dos gols, falando dos gols, a gente fala da partida também. O primeiro gol do Palmeiras foi aos 27 minutos, gol de Flaco Lopes, aquela jogada que é muito fatídica quando é contra o Palmeiras, quando é a favor também está voltando a ser uma arma do Palmeiras. A bendita jogada aérea. Por muitas vezes, sempre foi alguém cobrando no escanteio, e muitas vezes teve gol de Gustavo Gomes, ou do Murilo, o pessoal da zaga, o volante, o pessoal mais alto. Dessa vez, com essa nova roupagem e novos jogadores do Palmeiras, a cobrança foi feita por Andréas Pereira, né, que tirando quando o Rafael Veiga não está no time titular, Andréas Pereira é o jogador que é incumbido na missão das bolas paradas, ou bater direto pro gol, ou alçar bola na área. E ele bateu o escanteio com maestria na cabeça de Flaco Lopes. Subiu mais do que todos, aproveitou o seu 1,90 m e lá vai fumaça, e fez um bonito gol do Palmeiras. Já subiu, cabeceou firme, né? Fuzilando o goleiro Everson do Atlético Mineiro. O Palmeiras saiu na frente e saindo 1-0, o Palmeiras manteve-se equilibrado, mas sempre quando tinha uma pontada ou outra, né, do Atlético Mineiro, o Atlético levava perigo. Por quê? A zaga do Palmeiras falhando, se mostrando exposta, time espaçado, um bloco na frente, um bloco atrás, mas o Palmeiras, com esse esquema do Abel, que eu vou falar sobre isso, um deserto, uma nulidade de esquema, de jogadores, ficava vazio.
o Atlético pintava e bordava. E a gente viu o Atlético crescer na partida, mesmo depois do Palmeiras 1-0. Aos 44 minutos, sai o gol de empate, do fatídico gol pro palmeirense, o fatídico gol de Vitor Hugo, volante. Palmeiras que tá errando bolinhas e bolinhas lá. Depois de uma falha, eu vou citar também sobre ele, sobre essa falha, jogadores que erraram. Murilo, mais um erro dele. Muita gente foca no Gustavo Gomes, que falha bastante. Sim, está falhando. Mais do que o normal, porque está ficando mais velho, mais pesado, mais lento. Mas o que o Murilo está fazendo nas oportunidades que está tendo, está sim comprometendo a performance palmeirense. Tanto o resultado como a bola em si jogada. E aos 44 minutos, Vitor Hugo abre o placar. E eu falei da falha do Murilo, mais uma falha, então eu vou falar sobre ele, Carlos Miguel. Meu Deus do céu, a bola que acho que era defensiva, chutou em cima dele. E uma falha que Carlos Miguel tem, ele é muito bom com as mãos. Se ele mesmo sendo grandão, 2,4 metros, a bola vem rasteira, ele se lança com a mão, ele tem elasticidade para pegar. Mas ele tem um defeito muito grosseiro e muito persistente, que é o quê? Quando a bola vem rasteira, ele tenta tirar com o pé e falha. O Palmeiras, nesse gol, no gol do 1-1, gol do Vitor Hugo, volante do Atlético, Carlos Miguel, após a falha do Murilo, tenta tirar com o pé, a bola passa debaixo, entre os pés dele, entre as pernas, ficou feio, ficou parecendo falha, meio frango. Porque ele não tenta pegar com as mãos, ele tenta ser rápido de raciocínio e tirar com os pés. Parece goleiro de futsal. Goleiro de futsal que é com a mão, é com o pé, se joga na bola. Goleiro de campo não pode ser assim. Aí o Palmeiras vai para o intervalo, após tomar o gol aos 44, com 1-1 lá, e tem que dar explicações. Pô, falha da zaga, o ataque faz, mas a defesa leva, o goleiro falhou, o zagueiro também, né? Uma sucessão de erros. Aí lá para o minuto, mais ou menos, 74, lá, já indo para os 29, né? Trazendo 45 mais 45, aos 74 minutos, aos 29, se não me falha a memória. O jogador Kelvin faz gol contra, sim, após jogada. E é sempre aquela jogada que gera muito corriqueira no tempo de Palmeiras. Gustavo Scarpa, ele vem pela ponta direita, ele é canhoto, ele joga pela direita, dominando com a perna direita. Ele corta, né, para a perna boa, que é a esquerda, e manda na área, que é o perigo. Mandou. A bola, provavelmente, se passasse, poderia chegar no Hulk, ou o Carlos Miguel trombaria com o Hulk, não sei. Mas Kelvin interceptou e entrou na frente. De vez de lançar para cima ou para o lado, cobriu o goleiro do Palmeiras, né? E o Palmeiras tomou a virada. Praticamente aos 29, 30 do segundo tempo. Aí o Palmeiras ficou 15 minutos naquelas tentativas, porque o Atlético nisso se retraiu, se retrancou e o Palmeiras abafa para cima. Então aí o Palmeiras ficou para cima, e no finalzinho, lá para 84 minutos, quase beirando, já chegando quase aos 40 do segundo tempo, né? Era tiro de meta para o Palmeiras, Carlos Miguel chuta, dá aquele estourão para ele, chuta tiro de meta, perto na intermediária, entre o círculo central e intermediária. Flaco Lopes dá a casquinha, a chamada casquinha, né, para trás e mata a zaga atleticana e sobra para pleno domínio de Vitor Roque, que entrou no segundo tempo e foi lá e chutou, trombou no zagueiro e o goleiro, a bola volta, jogou meio que ricocheteada, bate nele e novamente aí por vez entra no gol. Aí o Palmeiras empata. O Palmeiras até tentou alguma coisinha lá, tentar a virada, que seria de grande valor ao Palmeiras, mas não parou por aí. Então, falando dos gols, o Palmeiras começa muito bem, jogada aérea faz o gol, por falhas, gol contra e falha de marcação geral, o Palmeiras toma um empate, a virada, e também quando a zaga do Atlético falhou, o Palmeiras foi lá e fez o seu gol. Então, falando dos gols, dá para poder se explicar também quanto a performance do time do Palmeiras. Uma coisa que também tem que citar também é o esquema do Abel Ferreira, que mesmo com jogadores diferentes, fica nessa mesmice futebolística, porque Abel Ferreira, mesmo não usando, no caso, dois atacantes enfiados, ele gosta muito de usar pontas abertas.
E usando os pontas abertos, deixa um latifúndio, um buraco no meio, não fica ninguém do Palmeiras. Aí qualquer time minimamente organizado domina. Isso lembra a perda de título no Paulista para o Corinthians, que tem um meio campo muito encorpado. É um time frágil, ao meu ver, mas tem um meio campo muito brigador, guerreiro. Então o Palmeiras perdeu para o Corinthians, tanto na Copa do Brasil, a eliminação, e também perdeu também o título paulista por não ter marcação forte, equilíbrio, presença de meio de campo. Quanto ao Atlético Mineiro foi grosseiramente isso também. O Palmeiras não povoa o seu meio de campo. Deixou um grupamento na frente, outro atrás e zaga exposta. E zaga exposta é aquilo. É muita coisa ruim que sobra para a zaga. Sobrando para a zaga, sobra para o goleiro. Então, não é de graça que tivemos Murilo falhando e tivemos Carlos Miguel mais uma vez falhando. Não é de graça. E esse esquema do Abel 4-2-4, que pode ser quase um 4-3-3, mas tem cara de 4-2-4, porque eu sempre vi o Alan e o Maurício muito abertos nas pontas. Então eles saem do meio, vão para as pontas e deixam o meio desguarnecido. Para quem marcar? Andréas Pereira e Marlon, que não são exímios marcadores, eles sabem fazer bem a presença. Eu jogo de 5 e você joga de 8. Mas eles não têm a pegada que um legítimo camisa 5 tem. Hoje o Palmeiras não tem aquele cão de guarda, à lá Felipe Melo, que bate, que xinga, que coloca o dedo em riste. A presença. É o capitão, mesmo com ou sem abraçadeira. Mas o Palmeiras sente, com o esquema desse do Abel, 4-2-4, sente a falta de um legítimo camisa 5. Por mais que seja de ótimo valor, um Andréas Pereira, um Marlon Freitas, mas não tem. Talvez podia pegar um moleque da base, podia pegar um Larson, que marca bem, mas não é o cara pegador, ele é mais jogador. Ele lembra muito o Andrés, ele lembra muito o Marlon Freitas. Então você pode ter jogador para poder preencher a função, mas se não souber fazer a função, o Palmeiras sai derrotado. Isso é uma coisa que é óbvio, que é nítida. Então, isso é culpa de quem? Do Abel, que o Abel ele não vê que isso está prejudicando, ou ele percebe e tem aquele quê de todo mundo está criticando, o que eu vou fazer? Eu vou na mão contrária. Se por acaso der certo, eu bato no peito e falo, eu consegui sozinho. Por mais que os críticos me criticarem, eu fiz. Nem sempre isso é certo. Nem sempre isso pode dar algo certo. Então, mas acaba, de certa forma, prejudicando a performance palmeirense. Uma coisa que eu também queria citar também é os erros do Palmeiras. Os erros do Palmeiras que teve... Eu vou citar três pecinhas maravilhosas, só que não. Carlos Miguel, Kelvin e Murilo, né? Agora já indo para a parte final do vídeo. Carlos Miguel, eu já citei falando do gol, mais uma vez, e por vezes, tanto no gol que foi validado, o do 1-1, e teve um gol antes do segundo gol do Atlético, teve um gol do Atlético que foi invalidado. De novo tentando tirar com os pés. Goleiro, basicamente, tem que ser bom com as mãos. Utilize as mãos. Se por um artifício poder ter uma coisa fora do comum, tem que usar os pés, aí você usa. Mas toda bola baixa, o Carlos Miguel prefere usar os pés. E acaba atrapalhando ele mesmo, atrapalha o time, tomando gol besta. O Palmeiras tem que remar tudo de novo. Essa é a falha de Carlos Miguel. Sempre utilizar os pés em momentos indevidos. E mostrou que ele não é bem. Ele não é bom usando os pés. Não vai bem. O Kelvin, mais uma vez, mostra como ele é inútil na lateral direita. Apoia muito mais ou menos e na zaga ele é totalmente falho. E ele foi coroado da pior forma possível, fazendo o quê? Gol contra. Terrível. A bola ou ia ser pro Carlos Miguel, ou com muita força podia sobrar pro Hulk, trombar com o Carlos Miguel. Mas a pior decisão possível era o Kelvin intervir. Se for intervir para trás, para frente, para cima, mas não para o seu gol. Foi o que deu. Ele deu a pichotada, a bola cobriu o Carlos Miguel e entrou. Depois ficou com carinha de, ajeitando a meia, errei, fiz errado. Porra, será que não tem como fazer uma leitura melhor? Então o Kelvin mostra que não é capaz de ser o lateral do Palmeiras. A gente olha para o banco e vê um Giai, que também não chega a ser tão melhor assim. Então quando
quando um tá no campo, ele fica com saudade do outro. Quando o outro tá, ele sente saudade do um. Então, um e outro não ajuda. O outro, para mim, Murilo, que há muito tempo está prejudicando a zaga do Palmeiras. Murilo que sempre tinha a sua missão do que? Socorrer as cagadas que às vezes aconteciam de Gustavo Gomes. Agora, o Gustavo Gomes já está lento, está velho e está pesado. Agora, ele não tem mais alguém para poder socorrer ele, porque esse socorrista de Gustavo Gomes também está errando também. Eu falei, caramba, aí fica difícil. Gustavo Gomes erra por talento. Murilo erra por ser ruim, né? Ficando ruim, né? Tá ficando acomodado, desgastado. Então, o Palmeiras tende a definhar-se cada vez mais por essas falhas, Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, né? Principalmente essa trinca dos infernos, que prejudica o time do Palmeiras. Então, a cara desse jogo foi o quê? Desequilíbrio. Um Palmeiras que alterna muito performance, resultados. O Palmeiras que vem de uma goleada contra o São Paulo, pega um Atlético que podendo vencer de novo, não vence. Nem mostra alguma atitude para vir a vencer. E quem peca e quem perde somos nós, torcedor do Palmeiras, você, torcedor do Palmeiras, os jogadores, todo mundo perde. Ninguém sai vencendo. Por teimosia do Abel, por incapacidade do elenco do Palmeiras, que é falho e não é bom, falta peças. A gente olha um Flamengo comprando jogadores a rodo, e jogador para poder vir resolver. Não é o tal do compor elenco. Eu acho isso horrível. Política, um time grande para compor elenco. Não é para compor. Quem compõe o elenco é a base, que é muito valiosa para o Palmeiras. Jogador comprado, já que é caro e normalmente é caro, tem que vir e resolver. Essa é a minha opinião. Então é isso. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 2, gols de Vitor Hugo e Kelvin contra para o lado atleticano, para o lado palmeirense, Flaco Lopes e Vitor Roque. O ataque do Palmeiras pelo menos resolve, né? Saindo do banco ou não. Então é isso. Então já foi o meu desabafo, minha fala, minha opinião. Reforçando, pedindo, você que assiste nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal Lealdade Padrão e compartilhe o conteúdo e acione as notificações do YouTube. Então é isso. Palmeiras começa mais ou menos, né, no Campeonato Brasileiro. Vamos no final de semana voltar as atenções para o Campeonato Paulista. Botafogo de Ribeirão, se eu não me engano, eu acho que pode, acho que é o estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Se não for, dane-se, mas acho que é isso. Então vai começar a alternância, Campeonato Paulista, Brasileirão, Brasileirão, Campeonato Paulista. E vamos lá, o Palmeiras terá pernas para poder segurar. E continuaremos na torcida pelo nosso Palmeiras.